Eu uso óculos. E você? Usa óculos? Pois é, tá na hora de usar óculos. Aliás, tá na hora de usar óculos, máscara e para aqueles retardatários, até mesmo a camisinha. Para quem acha que não é necessário, faz logo o combo. Vai de kit. Pega o óculos, pega a máscara e a camisinha e ó, junta no seu kit de precauções. Não custa nada avisar, ao som de Paralamas do Sucesso. É. Elas não olham mais pra mim porque eu uso óculos. Já foi assim, né? Já foi assim. Eu tô aqui diante de uma figura notável da Washington University, um infectologista, dirigiu seus esforços como biólogo a estudar, basicamente, o fenômeno da relação entre a biologia e os sistemas sociais, através de um assunto que tá no ar. Não é apenas o vírus que está aeroaspergido no ar. Na realidade, o nosso querido amigo Cal, vulgarmente aqui poderíamos chamá-lo de Carlinhos. Então, o Cal, professor e dono de um curso online, ensina basicamente você a se meter nesse mafuá de desinformação. É a especialidade dele. Além de ter essa outra especialidade que é tratar do fenômeno das epidemias e pandemias que deveriam acontecer uma por século. E, portanto, qualquer pandemia ou qualquer assunto voltado a fim de mundo seria apenas um fato narrado nas igrejas através da Bíblia ou de algum outro livro sagrado. O fato é que não é mais assim. É provável que as pandemias se transformem em uma nota do cotidiano. Não aconteçam mais de 100 em 100 anos. E, portanto, os incrédulos estariam aí tendo que desvelar essas nuances da informação, desbaratar quadrilhas informacionais, verdadeiros criminosos ou falsos inocentes que vivem por aí espalhando o caos da informação. A potencialização da informação exagerada é uma característica midiática, é uma característica das artes também. Normalmente, no mundo das artes, a gente pinta com mais vermelho os tons dramáticos para poder chamar mais a atenção do público, para poder despertar aqueles corações adormecidos, enfim. Seja pelas razões que forem, é claro que vale aí uma menção à Lana. Summertime. Lana Del Rey, depois de Paralamas do Sucesso, matando a pau com óculos. Eu vou voltar ao Carl Bergstrom, logo depois de fazer uma troca de óculos. Então quero começar aqui trocando esse óculos, que não é um bom óculos para você usar em tempos de Covid. É um óculos bacana para você até tirar uma onda e, enfim, curtir com a rapaziada, ir para uma balada, coisas do tipo. Agora, óculos para valer, esse aqui eu já recomendaria. É um óculos que protege. Eu utilizo esse óculos para pedalar normalmente. Os lugares frios, aquele vento, ele quando bate no meu olho, ele deve provocar uma reação de ressecamento. Meu olho agredido pelo frio e pelo vento, ao ser ressecado, começa a lacrimejar. Me atrapalha muito pedalar dessa forma. Portanto,
eu acabo usando esse perfil de óculos para as minhas pedaladas em dias frios e até em dias quentes também. E por que em dias quentes também? Por conta da contaminação do meio ambiente. Você está num lugar muito poluído, está numa rua cheia de carros emitindo gases, às vezes saem aquelas pedrinhas. Cansei de viver essa situação, as pedrinhas. O carro passa no asfalto e solta aquilo no seu rosto, pode até te cegar. Então eu passei a usar sempre o óculos na hora de andar de bicicleta. O motociclista também tem no capacete a sua proteção. Além da lente transparente que eu mostrei a vocês, eu tenho mais duas lentes. Existem várias, mas eu tenho duas lentes aqui com diferentes filtros para o sol. Então ela também serve de proteção ao sol. Existem várias lentes e o importante aqui é você entender que nós nos protegemos dos raios solares através de óculos. O óculos pode ser utilizado, portanto, como uma proteção para o seu olho. O VA, o VB, o VC, eu estou aqui na frente de um computador e o meu óculos tem a proteção UVC contra a luz azul. Você imagina isso? Então, esse aqui sai de cena, entra esse óculos aqui, olha. Vocês estão vendo? Esse óculos tem proteção UVC. Olha que bacana. A evolução tecnológica dos sistemas ópticos protegendo a nossa visão. Agora o problema é outro, é proteger não a visão. Eu preciso, além de poder enxergar melhor, e não ser danificado por um inimigo invisível, que são os raios solares do tipo ultravioleta A, ultravioleta B, ou a emissão de raios no padrão azul das telas dos componentes eletrônicos, dos displays eletrônicos, dos monitores eletrônicos que nós utilizamos. Temos agora essa nova ideia. Não custa barato, tá? Queria avisar isso a vocês. Ora, e por último, eu até hoje fiz uma demonstração disso aqui para minha mãe, que está um pouco preocupada com essa história de sair ou não sair de casa, já com uma certa idade, com um companheiro também na mesma circunstância. Então conversamos um pouquinho. Eu sempre gosto de conselho de mãe. A mãe é uma figura que, como ela nos ama, então ela costuma dar conselhos buscando o melhor para a gente. É claro que o conhecimento ajuda. Vamos voltar a essa questão da desinformação. Mas esse óculos aqui, olha, vou botar aqui para vocês verem. Eu comprei esse óculos para fazer natação esse ano. Eu estava disposto a perder um pouco dos quilinhos que estão sobrando aqui nesse corpito que vos fala e aproveitar, além da perda do peso, recuperar um pouco da saúde de elementos estruturais, tipo coluna, joelho, alongar um pouco a musculatura, que já era uma musculatura um pouco alongada, um pouco enrijecida, e com a idade ela vai ficando mais. Então, esse óculos é a prova d'água. Você coloca ele, vai para a piscina, chega lá, não entra água no seu olho. Ora, se não entra água, muito menos uma partícula ou um aerosol carregando aí alguns bichinhos, tipo o Covid-19, né? Curiosamente, ao acessar uma leitura de uma revista americana,
uma revista não, um jornal. Eu acabei me deparando com uma enfermeira que estava usando um óculos de natação igual ao meu. O dela era azulzinho, era até a cor que eu queria. Mas quando fui comprar, não encontrei da cor que queria. Não tem azul, vai o lilás. Qual é o problema? Qual é a diferença? Nenhuma. E aí, eu passando aqui por esse assunto, me lembrei do médico chinês que faleceu, que levou as denúncias de que o bicho estava pegando com Covid e ninguém acreditou, recebeu até repreensões do governo, do Partido Comunista, foi xingado de todos os nomes e acabou morrendo. E segundo consta, a contaminação dele se deu pela entrada pelas mucosas do olho. Então, tão importante quanto a máscara é o óculos. É importante que as empresas que trabalham vendendo óculos pensem um pouco sobre isso. Elas já têm um viés de proteger a visão das pessoas através da correção dos desvios de olhar que com o tempo vão acontecendo, mas agora é a hora delas pensarem também no aspecto da proteção e da barreira física para uma nova realidade que está nascendo. As máscaras me parece que vieram para ficar. Em algumas profissões, vocês devem lembrar, quando a AIDS chegou até nós, não haviam certos cuidados com esterilização em manicures, em cabeleireiros. Então, usava-se a mesma navalha em qualquer um. Então, depois do advento da AIDS, alguns cuidados tiveram que ser tomados com materiais cortantes. E foi assim que aconteceu. As meninas do Leblon não olham mais para mim. Eu uso óculos. Você usa óculos? Você usa óculos? Você usa óculos? Você usa óculos? E você está usando óculos? Pois é. Quem não usar óculos, tudo bem. Livre-arbítrio, mas a informação está dada. Mais proteção ao seu olhar e mais proteção às partículas que estão por aí circulando e que, ao entrarem em você pelo olho, pelo nariz ou pela boca, podem lhe causar algum dano à saúde. É um momento que a gente pode deixar essa informação, essa mensagem. Eu não vou colocar a máscara hoje, porque eu já coloquei a máscara aqui várias vezes. Ela vai voltar a ser tema nesse programa, eu quero deixar isso claro. Alguns temas aqui terão que ser recorrentes. Eu abri o programa com o problema da máscara há muito tempo atrás. Agora me parece que a máscara chegou até nós. Caíram as máscaras? Falei até do livro que havia lançado em dezembro, Para que Servem as Máscaras. Fiz um livro falando sobre carnaval e política, os dois grandes momentos de máscaras no Brasil. Nunca imaginei que um vírus ia nos colocar nessa posição. Voltando ao nosso amigo aqui, ao Carlinhos, que é especialista em biologia e sistemas sociais de trânsito de informação, principalmente de desinformação. Num episódio como essa pandemia, eu digo a vocês o seguinte, o volume de informações sobre o assunto transborda, domina o espaço midiático. Só se fala naquilo. Só pensa naquilo, só se fala naquilo. Então esse transbordamento vem para os dois lados. Tanto circulam informações qualificadas quanto informações de nenhum valor,
seja qual for a perspectiva para a qual você olhe para ela. Então, o Carl Bergstrom, ele ensina as pessoas a lidarem com a desinformação. Esse é o papel dele. Infelizmente, ele está lá na Universidade de Washington. Mas não custa nada, tem um curso online lá. De repente, nós montamos uma equipe. Vocês aí podem ter interesse em se desvencilhar de desinformação e partirem para, quem sabe, se matricular num curso online do Carlinhos, né? Sendo esse o assunto, eu vou trazer aqui a vocês uma provocação. O tema do programa de hoje ia ser, vejam só, ia ser a segunda parte da trilogia sobre parceiros comerciais do Brasil. Eu vinha já com isso desenhado. Falamos ontem sobre a Argentina, seus 40% de desvalorização da moeda local, e comparando com o Brasil, 28%. Estamos chegando lá, né, Tatu Guedes? Câmbio não é importante. Se a nossa moeda virar lixo, a nossa economia vai ser transformada em uma economia dolarizada. Vamos perder um instrumento monetário importante na nossa história de atuação como país no mundo globalizado. Mas isso ficou lá atrás, então eu abro esse parênteses aqui. Aproveitando a figura do Carl e da desinformação, quero trazer o exemplo do momento. Vai lá no Twitter que você vai ver. A cloroquina é o remédio, né? É a panaceia que está sendo colocada aí como a grande solução e o tratamento da Covid-19. Vamos voltar à desinformação. Alguns programas atrás eu citei 3 medidas em etapas distintas que deveriam ser adotadas por qualquer país digno de cuidar da sua sociedade. A primeira, os processos preventivos. Então falei da máscara, não falei do óculos, é verdade, mas estava mais ou menos implícito. E falei de outras prevenções, falei do lavar as mãos, até fui assim um pouco fundamentalista demais, resgatei o cara que colocou essa prática nos hospitais, na área médica. E o fato é que já ficou lá para trás, o lavar as mãos já chegou até nós. Algumas empresas se mantiveram aí firmes no embate, arregaçando suas mangas e dando contribuições. A Ambev com álcool gel, uma série de outras empresas, cada uma cuidando do seu pedaço com o que tem na mão. E aí hoje recebi a notícia do amigo, do irmão, do C8, Cláudio Henrique. Grande abraço para você, meu irmão, que me deu a feliz notícia. Fiquei muito feliz de saber que a empresa, a Rinodê, acaba de disponibilizar algumas toneladas de álcool gel para os hospitais dentro do Brasil. Receberão álcool gel da Rinodê. Então, parabéns à empresa. Só nos resta agradecer por essa iniciativa de solidariedade num momento onde todos estão passando por grandes dificuldades de diferentes tipos, de diferentes naturezas, né? Cada um com a sua idade, cada um com a sua religião, cada um com a sua ideia sobre esse momento, que ainda é um momento de turbulência. Não sabemos ao certo como ele será daqui para frente. Mas em relação a esse assunto, que é a cloroquina, que conjugada a um antibiótico foi ministrada na França e gerou algumas possibilidades
de esperança no tratamento, o fato é que não há um consenso em relação ao tratamento adequado. Há uma doença nova que tem 4 meses de idade. O que há é um volume estúpido de publicações que estão circulando no ambiente científico e dentro de uma profusão de controvérsias sobre elas mesmas, porque o próprio cientista vive num ambiente de controvérsias. Vocês devem lembrar, e se não lembrarem ou não viram, acessem o programa lá atrás, da controvérsia de lavar a mão. Então, se lavar as mãos virou um assunto controverso, que levou o seu idealizador, o Igmas, o austríaco, que fez essa proposta, a ir parar num asilo, num hospício, né, abandonado por lá, você imagina a cloroquina. Eu tenho experiências dentro desse campo, porque é um medicamento recomendado a quem tem artrite. Isolation, John Lennon. E aí, o que posso dizer é, o remédio está lá, prescrito para uso em humanos, beleza, seres humanos podem usar. Já foi testado em animais, já foi testado em humanos. E nós seremos a grande estatística disso tudo. O povão vai ser a estatística de um remédio que vai ser testado em tempo real junto a populações. O Brasil é um país perfeito para cobaias. Conversei recentemente com um amigo que foi cobaia no exército de dezenas de vacinas. Pô, não existia tanta vacina assim, para que o cara tomava tantas? Se o número de vacinas oficiais era 10, ele tomava 30 vacinas? Pô, mas de onde vem as 20? Para que eu tô aqui? Tô servindo de quê? Meu irmão, segundo ele, chegamos à conclusão, por raciocínio dedutivo, que ele era mais uma cobaia de algum tipo de experimento que estava sendo feito com remédios não aprovados. Foi essa a conclusão que chegamos. E espero que você esteja preparado para essa nova fase desse assunto. Eu mesmo tenho uma doença autoimune não identificada e se eu quiser ter alguma chance de ser tratado dela, eu tenho que virar cobaia, eu tenho que ir lá e entrar num circuito que é um circuito de testes, me submeter, assinar um termo de declaração, coisas desse tipo. Então, a medicina vai se beneficiar desse contingente enorme de pessoas dispostas a entregar as suas vidas aos testes? Vai. Já vimos muita coisa ligada ao processo de testagem mal sucedida. Anticoncepcional foi uma tragédia para as mulheres durante muitos anos. O anticoncepcional, o contraceptivo do tipo químico, né? E chegamos aqui no Brasil, inclusive, a inventar o anticoncepcional que concebe, o de farinha de trigo, que não tinha nada ali, não tinha nenhum princípio químico, além de amido, que era vendido para se ganhar dinheiro, todo batizado, todo errado, e as mulheres que achavam que estavam protegidas de ter filhos, estavam, na verdade, entrando no circuito das novas grávidas, né? Você vê como é que são as coisas. Então o assunto é muito complexo. Eu entendo que há uma necessidade de respostas rápidas, mas eu prefiro as respostas que cheguem na hora certa. E nesse momento, ontem, após algumas navegações, encontrei essa publicação de um grupo de pessoas que trabalham na França, numa revista relativamente importante nesse campo, e me parece que não há uma grande diferença no usar ou não usar. Não sei. A grande ferramenta que eu entendo que está sendo subaproveitada no Brasil, porque
porque nós não dispomos das condições para uso dela, é o Big Data. Então, o Big Data sobre esse assunto, que é o Covid, os chineses estão botando para quebrar. Primeiro que eles têm uma sociedade toda controlada, né? Você vai dar um pum no elevador, tem uma câmera e você tem o seu smartphone do lado, os dados estão todos em malha e todo mundo lá na área de inteligência sabe o que aconteceu. É o Big Brother real, já falei sobre isso aqui. Mas o Big Data me parece que é realmente a grande sacada dessa história, junto com o Data Science. O professor Marcos Cavalcante é a sumidade no assunto. Eu venho por mais de 6 anos acompanhando, de quando em quando, periodicamente, iniciativas que deram muitos bons frutos ao Brasil, graças a uma análise de dados. Os antigos bancos de dados se transformaram em Big Data. Eu estou aqui usando uma pulseirinha, aí os meus dados aqui vão parar na nuvem do Fitbit. Aí o Fitbit foi comprado por causa disso pelo Google, que o Google quer pegar esses dados, quer linkar com os dados que ele tem do smartphone que usa o Android. Aí esses dados dele ele vai linkar com os do reloginho, porque os reloginhos ainda não tinham GPS. E aí o que vai acontecer? Eles vão saber muito mais sobre mim, sobre você, sobre todos nós, a partir dessas informações. Então veja bem, de um lado a informação vai evoluindo para um lugar quântico, de descobertas inacreditáveis, graças a nós, que somos as cobaias, inclusive eu, Vlad Cavalcante, do Estúdio Chiqueiro e do programa do Louco 22, que termina aqui, deixando esse recado. Fiquem atentos, procurem se cercar de informação qualificada e, é claro, no desespero você pode embarcar em qualquer uma, mas eu vou continuar insistindo. O nosso compromisso aqui é com a preservação da vida, com a preservação da diminuição do risco, e a ciência pode permitir isso. Numa experiência onde 50% morre e 50% fica vivo, há que se saber, afinal de contas, para que lado você vai jogar a moeda, porque é cara ou coroa. Não é isso que é ciência, tá? Gente, para falar de ciência, tem que tirar algumas coisas da boca, tá bom? Beijo e o próximo vai ser melhor, hein? Eu acho.